Boa tarde a todos os nossos amigos e irmãos do nosso canal do YouTube Cícero Matias, né? Hoje nós vamos gravar mais um vídeo, trazendo mais um tema da Palavra de Deus, mais algo que da Palavra de Deus que vem para nos fortalecer. Do mesmo jeito que o nosso corpo, né? O nosso corpo físico precisa de alimento para se sustentar, assim também nós precisamos do alimento espiritual para manter a nossa fé viva e eficaz. E esse alimento espiritual, esse leite espiritual, esse alimento fortalecido, dependendo daquilo que você realmente pode estar capacitado para ingerir, esse alimento ele vem justamente da palavra de Deus, a palavra a qual nós daqui a poucos iremos ler e trazer um tema, né? Hoje um tema bem interessante, sempre vai vir um tema interessante, né? E hoje nós vamos tratar falar de um tema é, muito importante que vai assim que pode ser muito importante também para a sua vida, né? Então eu já quero convidar você a deixar o seu like, convidar você também a se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Graças a Deus, nosso canal já está tendo várias pessoas inscritas, né, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu sei que, por enquanto, é mais os nossos amigos, a quem eu quero agradecer de coração, né? Mas aos poucos a gente vai é, espalhando, né? A gente vai espalhando, por isso que é importante que os irmãos compartilhem também os nossos vídeos, né? Compartilhe esse vídeo para que de repente alguém, né, que pode estar precisando também de ouvir, né, uma palavra, ainda que seja uma palavra simples, de alguém simples também, porém uma palavra que ela pode atingir exatamente aquilo que aquela pessoa está precisando. Porque quando Deus chamou os seus discípulos, Deus não chamou ninguém capacitado, não. Deus chamou pessoas que não eram capacitados, né? Naquela época existia sempre existiu, né? Sempre várias pessoas capacitadas, mas o Senhor ele chamou pessoas que não eram capacitadas, elas se capacitaram, ou melhor, o Espírito Santo capacitou essas pessoas com à medida que o tempo foi passando, não é isso? Então, assim somos nós também. Qualquer um de nós que queira fazer a obra do Senhor, a gente tem, né, a gente tem essa liberdade, porque basta a gente crer e querer fazer, né, com fidelidade e querer fazer da maneira correta, que tenho certeza que Deus aprova, né, que Deus aprova. Então é isso. Então eu mais uma vez peço, né, que você compartilhe, que você curta também esse vídeo, né? Que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal e a gente vai continuar sempre, todos os domingos, trazendo uma palavra de Deus. E se Deus permitir que a gente mude alguma coisa, a gente também vai permitindo. Amém? Então, vamos aqui para a leitura da palavra de Deus, que eu já escolhi aqui, já orei ao Senhor e já pedi uma palavra, e nós vamos fazer a leitura dessa palavra aqui. Amém? Hoje nós queremos, minha Bíblia aqui já está aberta, irmãos. Hoje já deixei tudo prontinho, né? Porque é assim, como eu falei nesse instante, né? A nossa capacitação, tudo na vida é assim, né? Ela vai se dando à medida que a gente vai praticando. Então, nunca eu peço para você, se você tem vontade de fazer algo, nunca se sinta diminuído. Não, não. Se você tem vontade, vá praticando, que você também vai conseguir. Amém? Então, a gente já vai se organizando a ponto de que a gente vai sentindo mais facilidade, né? É como a gente dirigir um carro, né? Quando você dirige um carro, você tira a sua habilitação, mas você só vai pegar prática com o dia a dia, com o tempo que você vai dirigindo um carro ou uma moto, seja um transporte qualquer.
E você vai pegando a prática com o passar do tempo. E chega um momento que você já está tão prático, você já está tão ali, tão à vontade, que muitas coisas se ficam automáticas. Não tudo, né? Não tudo. Tem coisas que você precisa também sempre estar ali, sempre estar ali pelas regras, pelos regulamentos, né? Cumprindo tudo aquilo, tudo certinho, e prestando atenção. Mas muitas coisas elas terminam ficando até automática, né? Então, assim também é tudo na vida, é o manuseio da palavra, né? É algo que realmente vai ficando mais automático e é isso. E Deus vai usando a gente porque, com certeza, o Senhor ele quer usar a gente. Ele quer, porque muitas vezes a gente não se preocupa, né? A gente pensa que está tudo bem, né? Mas a gente não sabe. A gente não sabe a condição de ninguém. Só quem sabe é Deus, a condição. Eu sei pelo que estou passando, mas eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. Então só Deus é quem sabe e você mesmo é quem sabe. Então, a palavra do Senhor, ela vem exatamente para, muitas vezes, ou melhor, ela vem sempre, né, para nos trazer algo maravilhoso e abençoado, ainda que seja uma palavra dura, mas mesmo assim ela tem uma função específica ali para nos ajudar a subir a caminhada, né? E se aproximar cada vez mais do Todo-Poderoso, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu escolhi aqui uma palavra, que é um tema bem interessante, bem importante. É um tema também que, de certa forma, ele estimula, né, a nossa fé, faz a gente crescer, né, na nossa fé. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem temas maravilhosos, tem temas super importantes para que a gente possa realmente se deleitar, se alimentar, né? E é isso. Então, em Atos, no capítulo 3, no capítulo 3 de Atos, a começar só, eu acho que três versículos só desse livro aqui, e depois eu vou falar um pouco sobre esses versículos, só que é, se você, na sua Bíblia, você depois acompanhar, a começar do mesmo capítulo, e só que você começando do primeiro versículo, do primeiro capítulo, do capítulo 3 de Atos, você vai ver o destrinchar deste tema, desta história aqui, você vai ficar assim mais compreendendo melhor, né, a situação do que a gente vai falar aqui. Porque nessa passagem eu quero falar sobre algumas coisas assim que a gente observa, que eu observei aqui nessa passagem que eu vou ler. Vamos lá. O versículo 13 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A gente encontra o livro de Atos no Novo Testamento, quando a gente passa os quatro primeiros evangelhos, Mateus, que é o primeiro, depois Marcos, é o segundo, Lucas, terceiro, João, pronto, passou João, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, aí a gente chega em Atos dos Apóstolos, né, que aí vai contar tudo, os que aconteceu na vida deles. É um livro muito bom da gente ler, da gente compreender, né, a grandeza de Deus na vida dos seus servos. Vamos lá. O versículo 13 diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão. Eu comecei aqui no versículo 12, que eu falei que era o 13, mas no versículo 12. Agora a gente vai para o 13, depois o 14. Diz assim: O Deus de Abraão, e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes,
e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. O 15. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então, nós pegamos aqui do versículo 12, 13, 14 e o 15, falando desse tema, desse assunto maravilhoso aqui de Atos capítulo 3. E agora a gente vai refletir um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto. A gente vai tentar aqui compreender um pouco sobre o que aconteceu nessa passagem, né? O que aconteceu, o porquê, né? O porquê de Pedro, né? Que isso foi Pedro falando para aquele povo, para aquela multidão, e o porquê que Pedro falou essas palavras, né? A gente vai entender agora o porquê que Pedro falou essas palavras. E para a gente entender, a gente vai ter que voltar um pouquinho no versículo 1. Só que eu não vou voltar a ler, porque eu já li. Mas você pode ler aí depois na sua casa, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, começando do versículo 1 e aí vai até o 15, certo? Então veja bem, irmãos. Primeiro do que tudo, eu quero dizer que a nossa vida, ela é feita por escolhas. A nossa vida, ela é feita por escolhas, por atitudes e oportunidades. Deus, ele nos dá a vida que é o bem maior que nós temos, é a própria vida, porque não adianta o homem ter dinheiro, não adianta o homem ter riqueza, não adianta. É como o hino que diz, que compara a vida de um homem sem Deus com uma folha seca caída no chão. Vai para onde o vento levar. Então, essa é a vida do homem que não tem Deus. Esse homem que não tem Deus, ele pode ter dinheiro, pode ter riqueza, mas se ele não tem Deus, ele é uma folha seca caída no chão. Ele vai para onde o vento levar. Ele não tem o entendimento, não tem a compreensão. Ele pode até ter o domínio nas áreas econômicas. Ele pode ter o domínio na área social. Ele pode ter muitas coisas. Irmãos, olha, eu já me deparei com pessoas, isso já faz muito tempo, e são pessoas boas, pessoas maravilhosas, né? Eu tinha um colega que ele gostava muito de política. E ele me dizia que, por ele gostar de política, se ele entrasse na igreja, ele ia ter um bom discurso. Só, irmãos, que eu quero dizer uma coisa. As pessoas não entendem, muitas vezes, que o discurso da política e o discurso da fé, o discurso de falar naquele que deu a vida é diferente. Não adianta, irmão. Mas eu sei falar bem. Não adianta. Não adianta. Porque, na verdade, o discurso que fala da palavra de Deus é um discurso de fé. É um discurso que traz alimento espiritual. É um discurso que traz vida. É um discurso que traz esperança. Não é um discurso que traz para a gente ilusão. Que traz para a gente... que traz para a gente digamos assim, promessas, né? Promessas e promessas que, na grande maioria das vezes, nem são cumpridas. E todos nós sabemos disso. Mas quando nós falamos aqui dessa palavra aqui, nós falamos com um discurso, falando de alguém que cuida da nossa vida o tempo todo, 24 horas por dia. Mas muitas vezes as pessoas não entendem, irmãos. Muitas vezes as pessoas acham que é só preciso ter um bom discurso, saber falar bem em público. Não, não precisa disso. Não precisa disso, não. Não precisa. É bom? É. Se tiver, melhor ainda. Eu não sou contra a pessoa que
que se aprofunda nos estudos teológicos, sociológicos. Não, eu acho que está certo, tem que se aprofundar. Mas primeiro, antes disso, veja a sua vocação. Viva o Evangelho. Não viva uma vida diferente daquilo que você fala, daquilo que você prega. Porque essa palavra, Deus pode até te usar, sabe? Deus pode até te usar. Mas você não vai ter êxito o tempo todo, não. Não vai ter, porque Jesus mesmo falou que ninguém esconde uma luz debaixo de uma cama. Não se consegue esconder. Porque a luz, ela onde estiver, a pessoa vai ver. Então ninguém consegue esconder nada. A verdade, ela sempre aparece. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso assunto, nós vemos aqui, é, nós vemos aqui um discurso do apóstolo Pedro. Eu comecei do versículo 12. Um discurso aqui, um discurso inflamado, um discurso forte, um discurso aqui em que ele estava de frente para uma multidão, de frente para muitas pessoas que estavam ali curiosas para ver o que era que ia acontecer quando aquele homem estava ali na porta de um templo. Porque, na verdade, Pedro ia passando na porta de um templo. Você pode ver isso lá no versículo 1 do mesmo capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro ia passando na porta de um templo, se não me engano, era Pedro e João que ia passando ali. Mas naquela porta daquele templo tinha um homem paralítico. Tinha um homem paralítico ali, um paralítico de nascença. E era um homem que todo mundo já conhecia. A Bíblia não dá detalhes, mas provavelmente alguém ajudava aquele homem a ir chegar até aquele local para pedir esmolas. Então, irmãos, a gente não sabe o que se passa na vida de ninguém. Eu não sei o que você está passando. Você não sabe o que eu estou passando. A situação daquele homem era uma situação que as pessoas sabiam de certa forma, porque via todos os dias aquele homem na porta do templo pedindo esmola. Mas o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, irmãos. Ele é um Deus que ele cuida de mim, cuida de você, irmão. O nosso Deus é um Deus que ele não quer ver o seu filho, o seu povo mendigando na porta de um templo, nem em lugar nenhum, porque o nosso Deus cuida de mim e de você. É tão somente você ter fé, é tão somente você escolher viver o Evangelho, viver aquilo que Deus quer para você. Porque, com certeza, Ele vai dar todos os meios para que você consiga viver uma vida de vitória, uma vida vitoriosa. Muitas vezes, irmãos, os planos da gente, eles fracassam. Eu mesmo já passei por já passei muito por essas coisas. Os planos fracassam. A gente fica frustrado. Mas por que os planos fracassam? Agora, por quê? Cabe a mim e a você fazer uma análise. Cabe a mim e a você procurar ver o porquê que fracassou esses planos. Será que a gente, quando estava pensando nesses projetos antigos, será que a gente tinha realmente de coração convidado Jesus para estar em primeiro lugar nesses projetos? Será? Talvez não. Talvez não, porque se a gente convidou e esses planos não deram certo, é porque ainda não chegou o tempo. Mas se foi promessa de Deus, irmão, esse tempo vai chegar. Esse tempo vai chegar. Veja que aquele homem pedia esmola. Aquele homem, provavelmente, ele não tinha nenhum pensamento, nenhum projeto de sair daquela vida. Porque aquele homem já estava ali determinado. Aquele homem já estava ali determinado a continuar pedindo esmola na porta do templo.
E as pessoas davam, não tem problema nenhum. As pessoas davam, ajudavam aquela pessoa, eu acredito, mas o plano de Deus, irmão, é maior. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então os planos de Deus são maiores. Quando nós estamos pensando que queremos algo, o plano de Deus é maior. Mas é necessário que a gente entenda isso, é necessário que a gente busque, né? Essa graça que Deus tem para dar para a nossa vida. Não adianta a gente entender e achar que os planos de Deus são maiores e a gente continuar na mesmice, na mesmice. Isso não adianta, não vai funcionar. E era o que aquele homem fazia. Aquele homem ficava na porta daquele templo, o templo chamado Formosa, e ele ficava só pedindo porque ele já estava acomodado, ele já entendia que não tinha ali, a vida dele era aquela. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós não estamos paralíticos espirituais? Quantas vezes nós não estamos cegos espirituais? Onde muitas vezes a bênção que o Senhor tem para dar para a gente está bem perto. Está bem pertinho da gente. E a gente recusa, a gente deixa passar. Mas eu quero dizer para você nesta tarde, nesse domingo abençoado e maravilhoso, que Deus está tratando muito bem da sua vida. Deus está cuidando, irmão, muito bem da sua vida. Você pode até não perceber agora, mas o Senhor, Ele vai mostrar para você. À medida que você for assistindo tanto esses vídeos, à medida que você for se interessando em fazer uma leitura dessa palavra, à medida que você for se interessando em substituir algumas coisas aos poucos ou de forma radical, não importa, mas à medida que você for substituindo algumas coisas que vêm do mundo, algumas coisas que não vão te somar a nada, e você for começando a se endereçar para as coisas de Deus, o louvor, a palavra, a sua vida vai ser abençoada mais e mais. Tanto a sua vida como a vida da sua família. Vai ser abençoada, irmão, mais e mais. E aqui nós vemos, voltando de novo ao tema, ao assunto, que quando Pedro se aproxima aquele homem esperava receber uma esmola de Pedro. Aquele homem, ele estava aguardando, talvez, quem sabe, ansioso, esperando receber uma moeda, porque Pedro era um homem, um grande líder da igreja. Então, Pedro já estava sendo um homem que assim, um homem publicamente muito importante, um homem já de influência, porque Deus já estava usando aquele homem poderosamente. Então, aquele homem, aquele aleijado, aquele paralítico, devia estar ansioso. Olha, eu vou receber alguma coisa boa agora. Mas a Bíblia diz que Pedro se aproximou daquele homem e fitou os olhos naquele homem. Abriu os olhos, fitou os olhos, olhou para aquele homem de uma forma com amor, com carinho, e perguntou àquele homem. E perguntou não, disse para aquele homem, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, ou melhor, porque ele estava com João, nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Imagine, irmão, um homem aleijado, um homem paralítico de nascença, desde os tempos que nasceu, sempre paralítico. E naquele momento, aquele homem, ele ter esse prazer de se levantar e andar. Então, irmão, o que ele esperava era muito pouco para o que ele recebeu. Porque Deus tem planos grandes na nossa vida. E aquele homem se levantou,
naquele momento e andou. E aí, aquela multidão começou a glorificar a Deus. Começou a glorificar. Mas veja, aí agora é onde eu vou entrar na mensagem onde eu li os trechos, porque até agora eu falei sobre antes, né, de chegar nesses versículos. Eu falei aqui do versículo 1º, 2º, 3º, mas aqui é começar do versículo 13, onde nós lemos que depois que aconteceu esse grande milagre, aqueles homens, aquela multidão ficou admirada. E não é para menos, irmãos. Não é para porque o que Deus faz é grande. O que Deus faz é algo que estremece a terra. Nós não estamos falando aqui de alguém limitado, não. Nós estamos falando aqui de um ser, de alguém que é poderoso. Alguém que rege o céu, que rege a terra, alguém que está aqui onde eu estou, alguém que está aí onde você está, alguém que está nos 4 cantos do mundo ao mesmo tempo. Imagine isso. Como é possível isso acontecer? Mas estamos falando desse alguém. Estamos falando desse alguém que está nesse momento nos 4 cantos da terra. E não é só na terra, não. Ele está no mundo todo, irmãos, ao mesmo tempo. Porque ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Todo o poder está com ele. Ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Imagina, meu irmão, Deus está aqui. Deus está no fundo do mar nesse momento. Em qualquer canto que você imaginar, Deus está. Nós estamos falando desse Deus que é todo poderoso. Não adianta, irmãos, não adianta. Hoje nós sabemos que grandes multidões, nós sabemos que a sociedade, a população mundial brasileira, não importa, ela é completamente dividida. A palavra do Senhor diz que nós devemos prestar atenção, o mundo jaz no maligno. Então o maligno, ele vem para quê? Ele vem para tirar essa visão, para cegar os nossos olhos, para que a gente não consiga ver a grandeza de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que Deus está te abençoando e Deus está me abençoando também, porque eu tenho certeza que Deus também está abrindo meu coração para que eu possa crescer um pouquinho mais na minha fé. Mas é na minha fé, porque quem deve crescer em nome é Jesus. João disse: importa que ele cresça e eu diminua. Então ele sim merece toda glória. Ele é o protagonista de qualquer obra que a gente faça aqui na terra, relacionado à fé, relacionado ao evangelho. Então, irmãos, nós vemos aqui que a multidão ficou atônita, a multidão ficou admirada. E aquela multidão começou a olhar para Pedro, começou a se admirar. E Pedro foi, tomou a palavra e disse: olha, mas espera aí, calma aí. Por que vocês estão olhando para nós como se de nós tivesse saído esse poder? Por quê? Por que vocês estão olhando para nós? Como se de nós tivesse esse homem, esse paralítico, tivesse andado pelo nosso poder. Não. Irmãos, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Quando o homem, ele prega a palavra de Deus, mas ele reconhece que a coroa não é dele. Ele reconhece que a coroa não é dele, que ele não é protagonista de nada. Ele é apenas um servo do Senhor. Então foi isso que aconteceu, irmãos. Pedro, ele não se gloriou com aquilo que o povo estava, com a ação daquele povo que estava se admirando, né, se admirando do que tinha acontecido e que estava querendo atribuir tudo aquilo que aconteceu a Pedro e a João. E Pedro tomou essa palavra e disse: olha, peraí, vocês estão olhando para nós por quê? Né? Vocês acham que... Não. Este
Este que fez e que faz maravilhas. E aí Pedro passou na cara deles. Esse é aquele que Deus glorificou. Esse é aquele o servo do Senhor que Deus glorificou e que veio a esse mundo. E veio a esse mundo e passou pela autoridade de Pilatos, o governador da Judéia. E Pilatos não viu nele culpa nenhuma. Pilatos não viu culpa em Jesus. Então Pilatos foi e mandou escolher. E vocês escolheram para ter liberdade um homicida. Escolheram um homicida. Então aquela multidão, irmãos, por que ela escolheu o homicida? Por isso que no começo daqui do vídeo eu falei, a nossa vida é feita de escolhas. E por que aquele povo escolheu um homicida? Escolheu porque era um povo, irmãos, que não estava preparado. Era um povo que muitas vezes até se aproximava para ouvir o que Jesus falava, para ouvir o que os discípulos falavam também. Mas era um povo que ouvia por um ouvido e saía pelo outro e não fazia efeito nenhum, porque não dava atenção à palavra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, dar atenção, nós precisamos dar valor a essa palavra, nós precisamos se alimentar dessa palavra. Essa palavra é alimento, irmãos. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E se ele é o pão da vida, ele é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, as nossas esperanças. Porque tudo que nós passamos aqui, seja o que for, ou riqueza, ou pobreza, ou milagre, tudo é passageiro, irmãos. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Então é muito importante isso, porque eu vejo muitas lições nessa palavra. Muitas lições. Eu vejo muitas lições. Uma delas é justamente a escolha. Por que aquele povo escolheu soltar Barrabás, um malfeitor, onde a Bíblia aqui, Pedro diz que ele era um homicida, um criminoso, um matador de pessoas. Mas o povo escolheu soltá-lo e crucificar Jesus. Foi isso que o povo fez. Foi isso. Mas esse Jesus que o povo escolheu ser crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a nossa vitória. Essa é a nossa alegria. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. E até hoje. Porque ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, o Espírito Santo, irmãos. Ele está nos consolando, ele está nos orientando, ele está nos confortando e está nos dando a direção, está nos enchendo da sua glória, para que a gente possa viver essa dimensão espiritual que não tem riqueza nenhuma que pague. Não tem riqueza nenhuma que pague. Então, essa é uma das lições que eu aprendo aqui nesse momento. Que Pedro, ele não se apoderou, né, daquilo que aconteceu, ele não se apegou àquilo para se engrandecer. Não, porque nós sabemos que tem muitas pessoas hoje que elas fazem isso. Mas Pedro não se apoderou daquilo ali para dizer, olha, foi eu que fiz. Não, 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 não. Pedro disse, foi ele, foi Jesus. Aquele que vocês recusaram, aquele que vocês crucificaram e escolheram para ser liberto um homicida. Foi ele, não foi eu não. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando Pedro se aproximou daquele paralítico, Pedro não falou muita coisa não. Pedro não chegou dizendo que, sei lá, que não ofereceu dinheiro. Pedro também não pediu dinheiro. Pedro não cobrou nada, sabe? Porque a palavra de Deus diz, dai de graça o que de graça recebestes. Porque nada aqui que nós temos, a gente tem mérito, a gente tem assim, capacidade de adquirir por conta própria. É tudo Deus que nos dá.
de graça. Então Pedro não cobrou nada sobre aquilo. Pedro não disse, olha, venha para cá, porque você vai ser curado. Não, traga uma oferta, não. Pedro só chegou lá, olha, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem andou. E é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Agora, no momento certo, não adianta a gente achar que vai acontecer na hora que a gente quer. Não. É na hora que Ele quer. E quando Ele quer e se Ele quiser. Então, é esta palavra que eu deixo para você e para mim também nessa tarde. E peço que Deus te abençoe, te dê um domingo maravilhoso e abençoado, que te dê também uma semana abençoada, certo? E que você continue escolhendo a melhor parte, que é Cristo, que é Jesus, o Filho de Deus que morreu para nos dar a salvação, certo? Peço que você cada vez mais procure se envolver, procure cada vez mais dar importância àquilo que é mais importante, que é a nossa fé, que é se aproximar desse Deus maravilhoso, de Jesus. Irmão, é muito legal, é muito bom a gente saber que existe alguém que se importa com a gente. A gente saber que, mesmo que aqui na Terra, que a gente não tenha, que a gente não receba o valor que a gente espera, mas a gente entender que existe alguém que está de braços abertos e que sempre nos dá valor e nos dá atenção. Então, que Deus nos abençoe. Eu quero deixar uma paz do Senhor, a graça e a paz, né, para todos os irmãos, certo? Todos os irmãos que entendem que realmente só em Jesus há salvação. A todos, né, que Deus abençoe grandemente, nossos amigos, né, minha família, a todos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que o Espírito Santo de Deus, ele fale, ele trabalhe em cada um dos nossos corações para fazer com que nós possamos entender mais e mais da sua palavra, porque com certeza Deus, ele tem grandes coisas para nos dar. Não são coisas pequenas, são coisas grandes. Então que Deus te abençoe, te guarde, certo? E a minha recomendação é que você faça sempre, procure ler uma palavra. Quando você estiver na internet, no YouTube, busque uma pregação. Tem vários pregadores bons, tem muitos pregadores bons, né? Então vá lá, procure. Eu não vou falar o nome agora, mas tem vários pregadores bons. Procure uma palavra e não jamais se desespere por qualquer coisa, porque Deus está no controle e Deus está cuidando da sua vida. Amém? Então que Deus nos abençoe, que Deus mais uma vez que Deus nos guarde e que vamos agora esperar o próximo domingo, assim se Deus nos permitir. Amém? Deus abençoe, meus queridos.